Quando eu fui no médico, no ortopedista, o cara chegou pra mim e falou assim, rapaz, tô um fudido, velho. Comprei 4 Bitcoin, mas eu não vou chegar nem em 10, eu nunca vou ter muito Bitcoin. Aí você falou dos sintéticos agora, eu digo, doutor, você não compreende que com os sintéticos o Bitcoin tem potencial de em 10, 15 anos valer muito mais do que o ouro. Porque o Bitcoin resolve o problema do Gold Standard. Por que há 1000 anos todo mundo que adotava o Gold Standard emitia mais papel do que ouro? Porque você não tem como comprovar quanto ouro o cara tem em depósito. O Bitcoin você tem como depositar na mão do cara e saber quais as condições de saque, quanto ele sacou e quanto tem ali. O Bitcoin é o colateral supremo. No futuro, provavelmente nosso tempo de vida, vai ter mais ouro colateralizado em Bitcoin do que ouro físico. E nesse momento, o Bitcoin vai valer muito mais vezes do que ouro. E nunca vai existir menos de 23 kg de ouro por cada Bitcoin. Eu só tenho 4 Bitcoin, eu digo, bicho, você tá dizendo pra mim que você só tem 100 kg de ouro. Quantas pessoas na história da humanidade vão poder dizer que eu só tenho 100 kg de ouro? Que porra é essa, não é isso ou não? Você tá louco? Você tem Bitcoin pra caralho, não é isso ou não? Seus netos, se esse Bitcoin ainda estiver na sua mão e o mundo existir, vão ser a nova nobreza da humanidade, não é isso? Nos cenários mais otimistas, em 5 a 7 anos você pode se tornar milionário em Bitcoin, com alvos de $680 mil, aproximadamente 4 milhões de reais, dependendo da cotação do dólar, $1 milhão, cerca de 6 milhões de reais, ou 1,5 milhão de dólares, aproximadamente 8 milhões de reais. Nos próximos anos, o aporte necessário para ficar milionário com Bitcoin cai consideravelmente, para 44 mil reais, 30 mil reais e 20 mil reais e até 6 mil reais com pequenos aportes, respectivamente. Agora vamos aprofundar mais no assunto de se tornar milionário com Bitcoin com estudos e fatos a seguir. Ainda dá para ser milionário de Bitcoin? Veja projeções de ganho e simulação de quanto investir. Histórias de milionários com Bitcoin fazem parte do imaginário da criptomoeda. Especialistas avaliam se isso ainda é possível para quem começa agora. 10 anos atrás, o chileno Da Vinci Jeremy publicou um vídeo no YouTube explicando os motivos que o levavam a acreditar que o Bitcoin, BTC, era um ativo promissor. O programador recomendava aos seus seguidores que comprassem algumas unidades da moeda, que na época valia $1. Seu conselho ficou famoso. Se for a zero, você perde $1. Quem se importa? Dizia. Mas se eu estiver certo, quero que todos vocês me agradeçam. Não vou ficar feliz se em 10 anos vocês disserem eu gostaria de ter ouvido você. Desde que Jeremy publicou aquele vídeo, a moeda valorizou 3 milhões por cento, 30 mil vezes, o que fez dele um dos muitos milionários de Bitcoin. Ele é o feliz proprietário de pelo menos uma das 79.275 carteiras digitais com saldo superior a $1 milhão, cerca de 5 milhões em reais. Na criptomoeda, segundo o serviço Betting4Cart, lançado em 2009, o Bitcoin inaugurou uma nova classe de ativos e acumula uma valorização até difícil de ler. Em dólar, disparou cerca de 60 milhões por cento, mais de 600 mil vezes desde então, segundo o site CoinMarketCap. Pouca gente capturou todo esse movimento, mas apenas parte dele foi suficiente para transformar pessoas como Jeremy em milionários. Histórias como essa fazem parte do imaginário sobre a criptomoeda, mais como uma aposta que deu certo do que como um investimento planejado. E como o tempo não volta, o que interessa agora é a resposta para outra pergunta. Ainda é possível ficar milionário comprando Bitcoin? $1 milhão com Bitcoin está na mesa. Segundo especialistas, o Bitcoin ainda tem potencial de ganho suficiente para criar mais milionários, desde que o investidor saiba onde está pisando. O dinheiro do café dá lugar a um aporte considerável e é preciso ter consciência de que será necessário um horizonte de investimento longo, além de muita paciência e estômago para suportar os altos e baixos pelo caminho. Embora tenha sido criado para ser uma alternativa de moeda, a principal tese de investimento em Bitcoin se baseia na ideia de que ele é a melhor alternativa digital ao ouro por possuir atributos como segurança garantida por criptografia de ponta, facilidade de transação via internet e escassez programada em código imutável. O mundo caminha do físico para o digital. As empresas investem mais em tecnologia. Não faz sentido ter uma reserva oficial física somente. Acreditamos que o Bitcoin tem esse potencial de se tornar uma reserva digital, diz Renato Nobili, CEO e gestor da Buena Vista Capital. A possibilidade ou não de se conseguir $1 milhão com Bitcoin está diretamente ligada à capacidade de ele cumprir seu
potencial estimado de valorização. Para analistas que cobrem esse mercado, as projeções passam por calcular o quanto de valor a moeda digital poderá abocanhar de mercados que já existem, como o ouro, outros ativos e usos. A partir daí surgem vários cenários possíveis. Quanto investir para conseguir R$1 milhão com Bitcoin? Cenário 1. A projeção de consenso. O potencial de alta de 10 vezes é praticamente consenso entre especialistas em criptomoedas. Por essa medida, nos preços de hoje ao redor dos US$100 mil, o Bitcoin poderia alcançar US$300 mil, cerca de mais ou menos R$1,5 milhão por unidade, dependendo da cotação do dólar. A capitalização de mercado do ouro é de cerca de 10 trilhões de dólares. Se o Bitcoin de fato virar um ouro digital, seria possível bater essa marca em algum momento no futuro, explica Jorge Souto, gestor do fundo TC Digital Assets. Estamos falando certamente de uma valorização de mais 10 vezes, aposta, mas seria preciso ter convicção suficiente para esperar. Em um prazo de 10 anos, dá para pensar em uma valorização de 10 vezes de maneira relativamente tranquila. Avalia André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin. Nesse cenário, portanto, seria preciso investir R$100 mil a preços atuais para alcançar R$1 milhão com Bitcoin em 10 anos. Cenário 2. A visão dos otimistas. Para alguns analistas, o investimento não precisaria ser tão alto. Vinícius Bazan, analista de criptoativos da Empiricus Research, ressalta que o cálculo de 10 vezes pode estar baixo demais. A maior parte das pessoas, principalmente do mercado financeiro tradicional, não entende ainda o Bitcoin. E isso faz com que ele esteja subavaliado, avalia Bazan. Sendo conservador, eu projetaria 20 vezes de valorização para o Bitcoin nos próximos 10 anos. Por essa estimativa, a criptomoeda poderia valer US$600 mil em uma década, R$3 milhões, reduzindo pela metade o tamanho do aporte para alcançar R$1 milhão no período R$50 mil. Cenário 3. As projeções dos esperançosos. Há projeções ainda mais otimistas. As mais famosas são da gestora ARK Invest, da guru da inovação Cathie Wood. Em estudo divulgado no começo do ano, a casa reforçou sua visão positiva para a criptomoeda e até revisou alvos para cima. No cenário mediano, a ARK enxerga o Bitcoin a US$680 mil já em 2030. Em uma projeção ainda mais ousada, aponta que o BTC pode bater até R$1,5 milhão dentro dos mesmos 7 anos. O número se baseia nos possíveis percentuais que o Bitcoin pode capturar de um determinado mercado, do ouro a caixas de empresas, como já fazem Tesla, MicroStrategy e Mercado Livre, e portfólios de investimento institucionais, alvo que a BlackRock quer viabilizar com o novo ETF de Bitcoin nos EUA. As possibilidades incluem também o uso do Bitcoin em reservas nacionais, como acontece com El Salvador, e como um dinheiro global. Nos últimos meses, Larry Fink, CEO da BlackRock, afirmou em entrevista à Fox Business que o BTC se credencia como uma moeda internacional. Tudo isso acaba casando na possibilidade de chegar nesse patamar de R$1 milhão, complementa Franco do MB. Quando você olha a conta, o número parece meio bizarro, grande demais para o patamar de hoje. Mas quando se olha a lógica, acaba fazendo um pouco de sentido porque estamos falando de pequenos percentuais de mercados que já são grandes. São projeções factíveis, mas dado que temos mais de 14 anos de história do Bitcoin e estamos projetando mais 7 para frente, é muito difícil ser preciso, pondera Bazan, da Empiricus. Mas fazem sentido justamente porque o Bitcoin tem avançado em sua adoção no mundo, com adoção institucional, interesse de países. Eu entendo que o Bitcoin ainda é subavaliado no mercado. Nos cenários mais otimistas, com alvos a US$680 mil, mais ou menos 4 milhões, em reais dependendo da cotação do dólar, R$1 milhão, 6 milhões em reais, ou 1,5 milhão de dólares, mais ou menos 8 milhões em reais nos próximos anos, o aporte necessário para ficar milionário com Bitcoin cai consideravelmente, para R$44 mil, R$30 mil e R$20 mil, respectivamente. E o risco? E se as projeções mais otimistas estiverem erradas? Gestores consideram essa possibilidade e por isso recomendam alocações tão baixas
quanto 3% a 5% da carteira na moeda digital, mas trabalham com a hipótese de que a relação de risco-retorno do ativo é atrativa, desde que se tome a precaução de comprar aos poucos, fazendo o famoso preço médio. O $1 milhão está mais longe que o zero, ponderou Alexandre Vazzarelli, gestor da BLP Crypto, casa que abriu o primeiro fundo de criptomoedas do Brasil em 2018. Em conversa recente com o Infomoney, ele lembrou, por exemplo, que o lendário investidor Warren Buffett é um dos fortes críticos da criptomoeda, mas disse também que nunca imaginaria ver a BlackRock encampando a defesa da moeda digital, algo que, na sua visão, mostra que tudo pode mudar. O Buffett demorou bastante para comprar Apple, e hoje é a maior posição dele. Dentro do que ele faz, que é investir em coisas de baixíssimo risco, o Bitcoin não está dentro da paleta de produtos, explica o gestor. Acho bom o fato de ele não ter. O dia que tiver 40% do fundo em Bitcoin, eu vou vender. É importante ressaltar que, apesar das grandes histórias de sucesso, ainda há aqueles que acabam perdendo seus Bitcoins devido a erros de segurança ou falta de atenção. A inflação da moeda fiat e a crescente adoção de reservas de Bitcoin por países e grandes empresários só tornam a criptomoeda ainda mais escassa, o que pode contribuir para a sua valorização ao longo do tempo. Agora, imagine quanto de Bitcoin seria necessário para se tornar milionário em reais, considerando que, de 2009 até agora, o Bitcoin já valorizou até alcançar a marca de R$650 mil. Em 10 ou 5 anos, qual seria seu valor futuro? Não se trata apenas de sorte, mas de estatísticas e análise de tendências de mercado. Eu, pessoalmente, faço a autocustódia de meus Bitcoins e ensino no meu canal de forma prática e rápida, sem enrolação, como você também pode fazer isso. Uma recomendação simples seria começar comprando 0,01 de Bitcoin, que hoje é em torno de R$6 mil, e ir aportando pequenas quantias mensalmente. Ao longo do tempo, você e sua família podem ser grandemente abençoados. Abaixo deixei links com material gratuito para você estudar mais a fundo. Deixe um comentário sobre se já tem 0,01 em BTC e se está aportando em Bitcoin. Se preferir um conteúdo mais completo, com passo a passo, também há links para cursos com valores acessíveis. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos, deixar seu like se aprendeu algo novo e compartilhar com aquela pessoa que precisa conhecer essa grande oportunidade. Até o próximo vídeo.